Esse é mais um Visualcast, mais um episódio do Visualcast. Eu sou o Felipe, artista de efeitos visuais, sócio da Blend, e eu tô aqui no Brasil. E o meu amigo. Gus, eu sou compositor, atualmente trabalho na Rodeo, também estou no Brasil por enquanto, mas eu fico no Canadá. E nesse episódio a gente escolheu um conteúdo bem interessante que basicamente é o making of do filme Parasita. Não sei se todo mundo já viu, mas é um filme que vale a pena ser assistido. E ele traz uma coisa interessante. Boa parte do filme tem efeitos visuais. Pelo que eu pesquisei aqui, foram 960 shots e mais de 450 têm efeitos visuais. Só que são efeitos visuais invisíveis. E a gente achou legal trazer isso porque muitas vezes as pessoas só acham que efeito visual é lúdico, ele tem que ser um super-herói voando, ou uma coisa explodindo, ou um portal abrindo, mas não. Muitos filmes usam desse artifício para contar a história, né? Como a gente já falou em outros episódios, o efeito ele tem que jogar a favor da história. E esse filme traduz bem isso que a gente quer mostrar. Fala aí, Guiz, o que você acha? É importante assim, também não sei, nunca assisti esse filme, mas dizem é bom, então para mim vai ser uma dupla experiência, avaliar os efeitos e avaliar o projeto, porque eu não sei, não faço a menor ideia do que é esse filme. Mas é isso, grande parte do que a gente faz no dia a dia é transformar ou contar uma história, ou então esconder alguma coisa que não deveria estar aparecendo naquele shot, e sim, deixar as coisas da maneira mais natural possível, assim, né? Então eu vou compartilhar a tela aqui, para a gente já ver o nosso make-off. É dessa empresa Dexter Studios, tá? Se eu não me engano, eles são também dos coreanos lá. O diretor é coreano desse filme. E ele acho que foi indicado ao Oscar. Caramba, que legal, cara. É legal ver os estúdios que não são norte-americanos. Sim. Eu pesquisei aqui algumas curiosidades, depois eu paro e dou uma lida, mas esse diretor inspirou num diretor americano, se não me engano, o David Finch. E ele gosta bastante do estilo. É legal porque o filme, ele não tem muita ação, câmera mexendo, não. Ele é todo feito de pães e câmeras paradas. Só que é o estilo de contar a história da edição. E ao longo do make-off eu vou contando outras curiosidades que eu achei aqui. Basicamente, todas as cenas de cidade são cromas. Todas as cenas de carro são cromas. E todas as cenas do shot principal, que é o cenário principal, é feito de extensão com croma. Os caras usam croma em tudo, basicamente. E recortar essa água aí e utilizar. Vou voltar aqui. Olha como tá perfeito lá atrás. Não dá pra perceber. Você vê esse filme, você acha que ele tem bem menos efeitos do que ele tem de verdade, na verdade. Ó. Eu confesso que de efeito visual invisível, esse foi um dos mais bem cuidados, assim, que eu já vi, bem feitos. Aqui, ó. Olha isso, cara. Recortar essa grandezinha, meu Deus do céu. Água passando. Perfeito. Preciso ver esse filme, cara. Essa água, Também. meu Deus do céu, cara. Que isso? Flare entrando no Chroma. Ó, os efeitos começam a ficar bizarros quando chega aqui nesse shot principal, porque a maior parte do filme passa dentro dessa casa. Só que essa casa, ela é uma casa totalmente estendida virtualmente. O real só o jardim, e o resto tudo efeito visual, inclusive os céus. Caramba, cara, que loucura. Todos os carros são feitos com cromas. Olha a Ó, simulação da água ali. olha isso. Boa parte do filme, ele se passa dentro dessa casa. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque vale a pena assistir o filme. Mas, cara, dia, noite, manhã, tarde e o segundo andar inteiro da casa é computação. Cara, eu não diria que isso seria computação. Se eu tivesse vendo um filme assim, isso Não ia dá passar pra muito perceber. batido. Ah, eles fizeram a planta da casa. E é exatamente a casa, uma curiosidade do filme. A casa foi construída da maneira com que o diretor tinha na cabeça dele para contar a história. Então eles realmente fizeram a casa exatamente igual. Pegaram uma casa que era parecida e estenderam ela virtualmente para conectar. Fizeram assets de jardim, todo o entorno, é tudo CG. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Praticamente mais da metade do filme é efeito. Ele também construiu a casa virtualmente e montou todo um storyboard para ele entender as filmagens usando VR. Tá vendo? Ele fez tipo um game. Então ele animou todas as câmeras
pra poder depois ter noção de como que era o... Se eu achei legal, os enquadramentos. Ele enquadrou o filme todo virtual, né? Um Um storyboard, animatic. assim. É, um É storyboard. muito chique. Exatamente. Ok. Vou voltar aqui, ó. Isso é fantástico, né, cara? Porque a equipe fica muito mais sintonizada com isso, né? Ele tinha muito claro na cabeça dele o que ele queria. E ele usou de todos os artifícios e as ferramentas pra conseguir o que ele queria, né? Nossa, não tem como falar, cara. Não tem como falar. Olha esse set tension aqui, o made paint da parada. Nossa, cara. E é legal que o filme ele meio que conta a história de movimentos, como eu falei, parados. Só plano, não mexe a câmera. Então é um paradão e eles fazem um puta made paint. Apagaram aqui toda essa parte da vizinhança que eles não queriam. Os guindastes com a luz. Olha o tamanho do guindaste pra botar a luz da parada. Cara, e o louco é que tá muito natural, né? Tá É, muito natural. é um trabalho, assim, extremamente detalhado dos coreanos. Os caras são fodas. As de carro também eu achei muito bem feitas. Porque normalmente você vê que fica meio fake, né? Você já fez? Inclusive, você já deve ter feito, né? Cenas assim de vidro de carro. Já fiz. Mas já fiz, não fiz com Chroma, fiz com Virtual Extension, né? Ah, tá. Você não fez com chroma ainda. É. E qual a sua maior... O que você acha, assim? É difícil fazer cena assim? Cara, eu achei um pouco tricky, porque não tem como você limpar muita coisa, tá ligado? Você O viu recorte material fica, ruim, né? o recorte fica muito foda, assim. O cabelo fica, realmente fica muito mais natural. Mas se tem algum problema no Virtual Extension, cara, você fica muito mais limitado de corrigir, sabe? Tipo, por exemplo, no dia eu peguei e tava dando batimento. Pô, você tem que resolver o batimento, tá ligado? E aqui é engraçado que eles emendaram... Opa. Eles eram uma emendada ali de 2 cromas, né? Tem um azul e um verde aqui. Aliás, isso é meio estranho, né, cara? Você que tinha algum propósito? Acho É estranho você ver dois croma, duas cores assim tão diferentes. eu também, mas eu acho que não. Acho que eles só estavam sem chroma e era o que eles tinham lá no set. Eles podem ter emendado mesmo, porque não deve ter dado tamanho pra enquadrar, vai saber. Eu também achei curioso, não dá pra gente muito entender o porquê, né? Ou então, sei lá, para o cara se localizar. Não sei. É, pode ser. Aqui Nossa, também, ó, a casa, tá vendo? eu tô impressionado, cara, com a qualidade dessa extensão. E é legal que eles usaram muito o chroma azul, porque o que a gente sempre fala, né? Azul na externa, obviamente, é bem melhor. Vai, Então vai ter um matinho verde, né? O mato verde é, tem que recortar. tem muito verde em volta, também tem isso, exatamente. Cara, Eita, isso aí, olha, que complicação, né, meu amigo? olha isso Reflexo pra caraca, olha isso. aí. Cara, né? Explorado. É isso. Olha aí, olha isso, cara, pra que isso? O jardim todo é full CG. Nossa, que insanidade. Isso for, cara, Também. só color grade aí? Ah, não, Ó, limpeza. deram uma limpeza, né? De algumas sombras, ó. E provavelmente era do lugar real lá do Chroma, alguma coisa que tava. E mexeram no verde, né? Pra ficar. É isso. Aí Nossa, fizeram nevar. Aí. que isso, cara. Que falta de respeito. Esse aqui, assim, é um filme que quem vê não imagina que tem tanto efeito. Praticamente todas as ruas, as continuações é Chroma. Cara, esse daqui tá muito real. Tá muito real. Dava tu perceber. Não, não dá, não tem como, cara. Olha o crominha lá com a neve caindo. Cara, não, esse shot é interessante, volta um pouquinho. Porque quando eu vi o play, eu falei, nossa, mas é, tá meio fake, né? Mas a parte que eu achei que era fake é real, cara. É, Que aqui, né? Que louco, você achou que velho. era fake. Eu falei, nossa, mas tá meio estranho esse 3D. Não é 3D, mano. Olha. É o cenário. Eles botam uma luz meio bizarra mesmo, artística. Cara, a gente. Esse filme aqui é um filme que surpreende bastante. O que você acha aqui pra poder ter uma boa composição igual tá?
seria necessário aqui? Eu acho que uma captação do plate perfeita, né? O matching, o cara tomar o cuidado para poder fazer a compra direito, né? Não adianta vir um plate cagado e você consegue fazer a E compra não é direito. só isso, né? Por exemplo, eu acredito que você tenha sido um render muito realista, assim, que fez a coisa acontecer também, né? Porque tá batendo iluminação, material, luminosidade da cena, então É, é difícil saber onde é que começa uma coisa e onde termina outra, assim, né? O que que é composição e o que que é 3D, e o que que é render, né? sim, exatamente. Esse céu estourado, eu gosto muito disso, cara. E a gente vê cada vez menos isso, tá ligado? É, Acho que pra mim traz um realismo muito foda o céu estourado, algumas imperfeições. E sim. aí, só que tem diretores, tem produtores que querem colocar quer colocar um céu desenhado. Cara, não vai casar, tá ligado? Fica estranho você ver um É. céu com nuvens e tal, né? E o É próprio isso. referência real, às vezes, é assim, né? A câmera aqui, É, o dia tá tá super sol. exposto, Então eu acho que esse tipo de imperfeição traz realismo e que a gente vê cada vez menos. Entendemos que hoje tem o HDR, tem alguns recursos, mas eu particularmente não acho que fica tão fotográfico, tá ligado? É, sim. A gente aqui na Blend fez um trabalho, acho que até tenho aqui, deixa eu ver, que era troca de céu, basicamente, também. A gente orientou isso, os caras queriam botar o céu perfeito e a gente falou, cara, a referência real do céu que tá ali não tem como mudar, entendeu? Você não tem como recriar o que foi filmado, você tem como tentar atenuar, né? Quer ver? Deixa eu... É exatamente isso que você falou, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não tava preparado para achar isso aqui. Aqui. Não é? É muito louco. E às vezes a gente entra num lance de. A gente não, né? Mas o cliente entra no lance de falar assim: quero uma cena perfeita fotograficamente. Mas fotograficamente não é bonito, tá ligado? E às vezes os caras querem uma Hum. coisa bonita que acaba ficando fake e tipo, não é isso, sabe? Trazendo essa coisa do céu, a gente tinha as referências reais do céu, né? E aí, o take, acho que aqui dá pra comparar, né? Esse daqui era o filmado. O que que acontece? Ficou nublado no dia que eles filmaram e eles não podiam perder a diária, então eles filmaram assim. Tá vendo? Céu pesadão escuro, né? E basicamente a gente refez o céu com o look deles, que eles queriam, entendeu? Só que pra fazer esse céu, como os takes eram contínuos, tinha que ter uma conversa entre eles, né? Os céus tinham que fazer sentido. Então não adiantava você botar céu bonito porque eram cenas contínuas. E ficou bem legal, assim. E era uma qualidade não muito boa, foi bem difícil o tracking, E fazer. recorte, né? É. Corte de cabelo. Aí foi ficando mais difícil, ó. Nossa, cara. Aí aqui tinha que botar o céu bonito. Só que você tem que respeitar a luminância que tava no dia. Você não pode trocar Então, totalmente o céu. esse haze é algo que vem com esse tipo de É, tempo, né? Esse exatamente. fog e tal, né? A gente forçou o máximo que deu pra ficar, tá vendo? Mas a gente falou pra eles que não dá pra ficar céu azul, tinha que ter nuvem. É, E funcionou. Foi bem sinistro isso daqui. E tem ficou uma. aplicação natural, né, cara? Ficou. Interessante. Mas olha esse tracking. Isso aqui é muito louco. Tem água voando na lente. Ah, aqui o resultado final. Isso é basicamente o que a gente falou do céu. Ficou bem legal. E o tracking funcionou. Nossa, o tracking pegou. Mas é um bom exemplo, assim, que eu lembrei agora que, inclusive, foi esse daqui, ó. Tem a água na lente, tem um fog, um haze, né? É. Um plum, na verdade, né? E aí o cliente queria botar isso tudo céu azul. A gente falou, cara, a gente tem como azular tudo, porque como é que tu vai tirar essa luminância daqui, né? Uhum. Não vai Não funcionar. vai casar. Até porque a água estaria refletindo É. isso também, né? E a solução final ficou assim, ó. Pra eles estavam ótimo. A gente teve que explicar pro diretor que nem sempre dá pra azular tudo, né? Igual você falou. E aí fica essa dica de céu também, né? Essa reflexão que você fez. Nem sempre o céu azul perfeito, mágico, é o que vai ser melhor pra cena. Às vezes tá com ela mais realista, estourada, né? Porque, nossa, quando a gente tira uma foto, te estoura pra pessoa ficar clara. Até se a pessoa pegar o celular, né? Ela vai ter que equalizar ou ela ou o céu, pra ficar os dois escurece a pessoa, né? Todo É. mundo que vai tirar uma foto.
E tem uma outra questão que eu acho que é um pouco mais conceitual também, Felipe. Por exemplo, o nosso olho está acostumado a ver fotografias de baixa qualidade, né? Ao longo dos anos, a gente não está acostumado a ver uma coisa assim. Nos últimos anos começava a aparecer muita coisa filmada em HDR, né? Mas mesmo assim, quando eu vejo uma filmagem HDR, eu sinto uma estranheza, tá ligado? Tipo, foi captado, a gente tem aquela dupla exposição, né? E aí você coloca essa dupla exposição dentro do filme, junta as duas exposições e tal. Tem. Mas não fica natural, cara, porque para o nosso olho não é algo natural, né? Se a gente está olhando sombra, a gente não consegue ver luz. Se a gente está vendo luz, a gente não consegue ver sombra. Então, Sim. fica uma coisa meio artificial, né? Isso eu acho que é uma grande sacada desse filme do Parasita, porque os céus estão bem naturais, está tudo muito É. natural. E não é nada que o efeito era para ser invisível, então ele realmente foi bem sutil, foi bem preciso. E não ficar pirando de querer botar o céu que o diretor acha que é o céu maravilhoso, não, ele tentou ser realista, né? E você vê como o filme é bem feito. Então, fica a dica para quem quiser ver. Parasita, acho que se eu não me engano foi indicado ao Oscar. Deixa eu até ver para não falar besteira aqui, mas eu acho que sim, foi indicado ao Oscar. Parasita, Oscar, prêmios, ganhou. Parasita foi o vencedor do Oscar de 2020. Eu tinha certeza que ele tinha ganho alguma coisa, não sabia quais. Ele basicamente ganhou como melhor filme, melhor direção, melhor filme internacional, melhor roteiro, melhor montagem, melhor direção de arte. Olha, cara, tem menções boas aí, hein? Caramba. A produção sul-coreana foi a primeira não falada em língua inglesa a vencer como melhor filme. E realmente o filme é bem louco, assim, bem maneiro. Os caras estão, lá do outro lado, os caras estão arrebentando, né, cara? Tem muita coisa vindo agora para as Netflix, né? Sim, sim. Eu vi aqui umas informações curiosamente bizarras. Um terço do filme contém algum tipo de VFX. O filme tem 960 cortes, o que parece mais por causa do movimento de câmera. E o diretor, o Jin-Mo, ele fala que tem mais ou menos 400 shots de efeito em 960 shots de filme. E a casa da mansão principal era, na verdade, um cenário que eles construíram. E eles construíram o andar principal de baixo e um backlot, e o segundo andar era chroma. Então essa casa não existe, é tudo cenário, direção de arte. Caramba, Foi que legal. construída essa casa do zero, e de fora para dentro, além do jardim, o resto era tudo VFX. Eles construíram a grama e o jardim primeiro, e o resto era tudo computação. Então, é um cenário, não era uma casa que existia. Ele pensou essa casa para dirigir o filme dele, para contar a história dele, e construiu a casa real e CG. Então, Nossa, vou ver esse filme, cara. Fiquei intrigadíssimo com essa história. é um bom exemplo de Invisible Effects aí. E com esse, a gente termina esse episódio mais curtinho. Em breve vai ter outros, vão ter outros, né? Mas eu acho que já dá pra ilustrar bem. Acho que a gente pode fazer um de filmes indianos, que também tá bem alto, e mais filmes sul-coreanos. Inclusive na Netflix tem tido muito filme sul-coreano agora, com muito efeito visual. Não, isso é fantástico. Acho que é bom a gente sair um pouco do mainstream da coisa, sabe? Acho que é bem interessante. Até porque hoje em dia não são só mais os americanos que fazem filmes com muito efeito visual. Os indianos estão absurdamente talentosos nessa parte e os sul-coreanos também. E aí, se alguém tiver uma sugestão de filme também, manda pra gente que a gente vai analisar. A gente vai tentar Verdade. achar algum breakdown, né? Comenta aí no episódio, você que tá assistindo, qual filme você acha que é maneiro a gente comentar os efeitos visuais e as técnicas que foram feitas lá para poder criar esse mundo paralelo dos filmes. E com esse a gente vai ficando por aqui. Valeu, Luiz. Valeu. E fomos!